A TV Globo foi condenada pela Justiça do Trabalho a pagar uma indenização de R$ 500.000 à atriz Roberta Rodrigues por assédio moral e racismo institucional durante as gravações da novela Nos Tempos do Imperador, exibida entre 2021 e 2022. A atriz conta que atores negros e brancos tinham tratamentos diferentes. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Pois é, Dai. É surpresa? Não. Decepcionada, com certeza. Pois é, não é nem um pouco surpresa. A gente imaginava, na verdade, assim, perdão, eu vou aqui usar da ironia, porque eu não tenho como não usar da ironia neste momento. Quem imaginou que uma emissora que ganhasse muito dinheiro fazendo novelas com pessoas escravizadas, literalmente, né? O MV Bill tem uma música que ele fala: novela de escravo, a emissora gosta porque mostra os pretos chibatados pelas costas. Quem imaginou que essa novela, que essa emissora pudesse ter pessoas nitidamente racistas ali trabalhando nela e que fizesse, né, esse tipo de segregação, um tipo de diferença ali entre pessoas brancas e pessoas negras, uma distinção que fosse validada, e aí é isso que a juíza aponta, que a Globo, que a discriminação que foi promovida por uma pessoa, mas foi validada institucionalmente, porque os atores brancos eram tratados de forma distinta dos atores negros dentro dessa trama, nos bastidores aí, dessa na gravação, que é Nos Tempos do Imperador, e vamos lá, Nos Tempos do Imperador, olha só que momento é esse, Nos Tempos do Imperador, né? Que falava que tinha justamente uma dinâmica de pessoas negras sendo escravizadas, e isso era muito interessante. Ainda é interessante você colocar no imaginário popular um momento em que as pessoas são subjugadas, porque isso move um pouquinho sobre o lugar de cada um na nossa sociedade. Desculpa, gente, não tem como a gente imaginar que no século XXI ainda seja aceitável novelas com esse pensamento, novelas que trazem essa temática da forma que são trazidas, inclusive. A gente não está falando de um filme bem pensado como 12 anos de escravidão, ou vários outros filmes, né, bem pensados, que são na linha de mostrar um, uma luta, né, anti-escravagista, anticolonial, uma luta de uma outra linha. O pensamento foi justamente uma linha de deixar. Sofia, o pessoal está falando do scroll, tá? Acho que o scroll está com outra manchete. O pensamento é justamente de manter as pessoas ali subjugadas em um imaginário, né? Do tipo, eu não posso ascender mais do que isso aqui, porque, olha, se o meu bisavô era escravo, no máximo que eu posso ser hoje desculpa, gente, eu não estou desvalorizando o trabalho braçal, mas é um gari. O trabalho braçal é super bem-vindo, mas é a dinâmica de você não deixar as pessoas pensarem em outras possibilidades. O acesso à universidade, por aí vai. Então, quando a Globo pede um processo desse para a atriz, para a Roberta, é fantástico, inclusive porque o valor foi solicitado à Justiça, o valor de 10 milhões, e a juíza deu um valor de 5%. Só que 5% de 10 milhões é R$ 500.000, ou seja, R$ 500.000 que foi concedido pela Justiça. Eu vou te pedir, Sofia, para trazer a matéria do Terra, por favor. Que foi esse valor concedido aí, que a juíza determinou que a Globo teria que pagar pela Justiça do Trabalho a atriz Roberta Rodrigues. Nas redes sociais, a Roberta chegou a falar, né, fazer publicação nos stories, comentando a decisão. Ela colocou ali uma frase religiosa para debater, para falar sobre o assunto, e ela até mostrou também comentários de seguidores apoiando. A juíza Aline Gomes Siqueira, do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, ela entendeu que o ambiente de trabalho foi marcado por práticas de assédio moral e racismo institucional durante as gravações da novela. De acordo com ela, o ambiente teria causado o adoecimento da atriz, que recebeu um diagnóstico de burnout e foi afastada do trabalho por cerca de 3 meses. A Globo negou as acusações no processo e alegou que não houve discriminação ou segregação racial, e ainda disse que, após o fim do contrato das gravações, Roberta
atuou em outras produções da emissora, e a emissora também reforçou que adota práticas de inclusão, políticas de inclusão, perdão. Mas aí a questão é, a pessoa sofre racismo, ela não tem o dinheiro suficiente ali para pagar sua casa, seu apartamento, ela faz o que? Ela pede demissão e ela, sei lá, sai da empresa ou ela continua até ela conseguir, inclusive, falar sobre isso, porque as pessoas acham que é simples, né? Você se posicionar, você ter um espaço ali para falar sobre isso. Então, a notinha da Globo já é a notinha de quem não tem o mínimo de entendimento aí sobre a própria violência, né, que são causadas pelas essas práticas. E aí, Sofia, eu vou te pedir, sabe, só para reforçar, né, que os advogados de Roberta não se pronunciaram em relação ao valor, porque o processo é sigiloso, já que e a atriz pedia, só reforçando, o valor de 10 milhões, o valor foi fixado em 500 mil reais pela juíza. Segundo Roberta, na denúncia que ela fez, né, à justiça, os atores negros da produção tinham um tratamento totalmente diferente dos atores brancos que tinham um tratamento de privilégio. E essa forma de tratamento, ela não adiantava fazer denúncias nos bastidores, não adiantava nada que era feito. Por mais que fosse levado para outros locais. Né? O diretor da novela foi o Vinícius Coimbra, que foi demitido da emissora por assédio moral. Inclusive, em entrevista à Folha de São Paulo, um ano após a demissão, ele reconheceu os tais erros estruturais, mas disse que buscava combater discriminação. Só que é isso, ele chegou a falar na entrevista que ele entendia que tinham erros em procedimentos que foram aplicados ali dentro da emissora. É isso, gente. Então, a gente não está falando de alguém que está ali querendo ganhar dinheiro, não. A gente está falando de alguém que a justiça entendeu que houve, de fato, uma discriminação e, por isso, deu a decisão foi favorável para a Roberta. Eu vou te pedir, por favor, Sofia, para trazer Só uma posso, entrevista posso com a só fazer Roberta. uma observação Pode? antes da gente Claro, entrar Sofia. aí? É, Pode. só dizer que não é fácil a justiça ter esse tipo de entendimento. Se a justiça deu esse ganho de causa, significa alguma coisa, sabe? Porque não é tão simples assim a justiça dar ganho de causa para esse tipo de caso, ainda mais contra uma emissora como a Globo. Exatamente. E aí eu vou te pedir para trazer uma entrevista que a Roberta deu, falando sobre, inclusive, uma outra novela e um episódio real de racismo que ela sofreu, né? Real, perdão. Real, tipo, não foi no cenário da Globo, não foi no cenário da novela, foi num episódio fora do trabalho. E aí ela conta como ela agiu, inclusive, que ela foi orientada a não denunciar. E ela depois, né, dentro da Globo, ela conversando com atores antigos, como Tony Ramos, e foi o Tony Ramos que disse a ela, não, você tem que denunciar, você precisa falar sobre isso, você precisa mover um processo contra essa loja. Vamos ouvir isso, porque é bem interessante que ela fala. Por favor, Sofia. Sim. E você acha que você ter sido protagonista agora, né? A tua primeira protagonista, isso você entende isso como um reflexo da sociedade? Você acha que a indústria do entretenimento está indo para esse lugar do protagonismo negro? Ou você acha que a Verônica ainda está ali, humilde, ali atrás, tentando mostrar esse lugar do negro enquanto protagonista? E uma outra coisa que eu acho que é interessante também, e eu tô doido para ver Verônica, é Uhum. que ela é uma advogada Sim, poderosa. sim, É, diferente do teu primeiro papel, que você era uma sim, empregada doméstica. sim. Você entende essa mudança como uma mudança de tempo? Você acha que. Não. Como é que é isso? Então, na realidade, eu fiz Mulheres Apaixonadas como uma empregada. Muitas pessoas falam, você vai fazer uma empregada? Eu falei, vou. Minha mãe já foi empregada doméstica, conheço um monte de problema nenhum. Sim, sim. Fiz, foi maravilhoso e tal. Eu sofri racismo, não dentro ali dentro. Eu sofri, no decorrer da novela, em duas lojas, uma em Ipanema e uma no Leblon, que a mulher tirou o negócio da minha mão, a outra eu tava botando a roupa, ela falou, você não vai vestir a roupa da minha loja, não vai botar no seu corpo, e abriu, eu tava pelada, e todo mundo viu. E eu fui pra entrar na justiça, e aí o pessoal falou, não faz isso não, porque vai parecer que você tá querendo aparecer e ficar em evidência. E aí eu fui Quem pra te deu esse conselho aí? várias pessoas. E aí eu fui pra gravação de Mulheres Apaixonadas
como a galera jovem ficava lá sozinhos lá, né? Eu era meio que invisível, eu sempre ficava conversando na salinha com o seu Tony Ramos, Marcos Caruso, Vera Holtz Vera Holtz e Marcos Caruso e seu Tony Ramos. Foi maravilhoso. Ainda bem que as pessoas me deixaram invisíveis, porque era onde eu tinha que estar mesmo. A gente tem que entender os sinais. Sim, sim, sim. E aí, eu falando sobre o que aconteceu comigo, o seu Tony foi e falou assim: você tem que processar. Minha filha, você tem que processar. Tem que. É o seu direito, você tem que processar. E aí o seu Tony conversou comigo, o Marcos Caruso também, e foi onde eu continuei dando continuidade. Porque eles são incríveis, são seres humanos incríveis. E aí eu ganhei os 2 processos. No dia da audiência, a mulher da loja, ela falava assim, eu não sou racista. De repente ela falou, ai, eu tenho vontade de te rasgar. Uma coisa assim, absurda ali. Eu fiquei bem assustada. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, que Sim. loucura. Eu falei, é isso que me espera, né? E aí eu só processei graças ao seu É Tony isso que me Ramos. espera. O quê? Eu fiquei imaginando assim, porque eu comecei a receber um salário e eu ia poder estar dentro das lojas e comprar coisas, então eu achava que toda loja que eu entrasse eu ia ter que passar por isso. Até porque antes das pessoas me conhecerem, eu entrava nas lojas e ninguém nem me atendia, pelo contrário. Entendeu? Invisível. Invisível. E aí, quando eu reconhecia, eu falava, ai, você é a menina da novela. Aí vinha. Ou então eu tava na loja e a pessoa falava assim, você pode pegar roupa ali pra mim? Inclusive, isso aconteceu agora há pouco tempo, depois eu conto. E aí, o que acontece? Processei, e aí, Pronto, logo depois de Sofia. Mulheres Apaixonadas, eu fui chamada para fazer outra novela. Cara, Era esse o ponto, né, que ela conta. Ah, acontece isso comigo direto, tá? A pessoa não dá nem bom dia, boa tarde, boa noite, e pergunta assim, oi, tudo bem? Ou, tudo bem o quê? Já pergunta assim, você tem tamanho G disso aqui? Ou, sei lá, alguma coisa assim. Né? Onde é que tá tal coisa? Às vezes eu faço barraco, sim, de olhar feio e responder e dizer, olha, desculpa, eu não trabalho aqui, você consegue ver que eu não tô com farda? Ou você acha que todas as pessoas pretas trabalham para você? Tem dias que eu tô assim afrontosa, mas tem dias também que eu só olho feio mesmo, fixo, e saio, deixo lá. Porque aí a pessoa para e reflete, poxa, por que será que teve essa atitude? Em algum momento, acho que as pessoas se tocam disso, sabe? Então, tem essas 2 atitudes que eu tomo ultimamente. Ainda não cheguei a processar ninguém por causa disso, não, mas eu acho que eu vou seguir esse conselho aí da Roberta, tá, gente? Eu vou começar a fazer isso aí. Enfim, pelo menos a Globo vai perder não, vai desembolsar aí um valor de 500 mil e vamos ter aí mais uma atriz, uma ótima atriz, inclusive, que vai receber aí esse valor para equilibrar aí sua vida, investir em outras coisas, inclusive. Que excelente notícia para a gente, né, Sofia? Um avanço no Brasil. não, é uma excelente notícia e eu admito que eu fiquei surpresa. E essa, nesse caso, assim, é uma surpresa positiva mesmo, porque eu realmente não esperava ver uma emissora com poder da emissora Globo perder um processo desse tipo, porque você vai, inclusive, saber dizer disso, falar sobre isso muito melhor do que eu, mas processos por racismo, injúria racial, não costumam render vitórias, né? A maior parte acaba, não vou saber números, mas eu já li sobre isso, que a maior parte acaba não dando em nada, né, Dai? Então a gente vê uma vitória desse tipo, eu acho muito positivo. Bastante. E porque o racismo é um crime difícil de se provar. E eu até exalto aqui um ponto que talvez só tenha acontecido essa conquista aí. Um detalhe, a Roberta também ganhou essas outras conquistas, como ela falou aí, contra as lojas, mas nesse caso, talvez um valor desse em uma justiça só tenha acontecido porque foi na Justiça do Trabalho, que de fato houve o trabalhador. Isso também é importante. Não quer dizer que seja uma maravilha. A gente já falou aqui, os funcionários, inclusive, falam que a Justiça do Trabalho desculpa, gente, mas existe uma prática de assédio dentro do judiciário, para o servidor do judiciário, não é a perfeita, mas existe um olhar atencioso da Justiça do Trabalho para as causas do trabalhador, e é isso, né? Você segregar pessoas brancas das pessoas negras e tratar de forma distinta, não tem como não ser visto como racismo, então que bom que a juíza determinou dessa forma e que a Roberta aí consiga receber esse valor, que viva bem, inclusive. Perfeito. Ficamos por aqui, Dai. Ficamos, Sophie. Pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que já estamos voltando com mais Plantão do Meteoro.